Só que o que eu percebi no meio do caminho? É muito bonito você falar que existe um RH, um recursos humanos, e onde existem os fatores humanos. Só que nenhuma crítica diretamente ao setor em si, mas a maior parte dos gestores dessa área que eu conheci, eles tratavam tudo dentro da empresa, exceto o objeto humano. Então, entendia-se o ser humano como sendo uma máquina. Eu escrevo, faça assim, durma somente tantas horas, coma somente isso, faça do jeito que eu mando, faça de tal forma. No final, tinha alteração do humor, tinha alteração de várias condições, um estresse extremo, ninguém era ensinado a gerenciar o estresse, você tinha condições de erros recorrentes, você tinha problemas de alteração hormonal, inclusive uma coisa que acontece muito na aviação é disfunção erétil, várias coisas assim que as pessoas vinham passando. Se isso sem contar a parte que envolvia as famílias, separação, discussão, algumas condições até das pessoas sofrerem algum tipo de alteração extrema, partindo até para brigas, para conflitos assim que não eram gerenciados. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar de toda a forma se existia uma maneira de mudar isso. E eu comecei a ver que existiam sim grandes pesquisadores que falaram sobre isso. Alguns deles a gente até citou no último podcast, por exemplo, Charles Duhigg, que foi um cara que fez um trabalho incrível sobre hábitos. O hábito ele trabalha totalmente numa questão da trilha inconsciente, que é algo que é a nossa essência, que eu chamo de colocar a sua vida no piloto automático do hábito. Por quê? Porque você não precisa pensar. Agora você precisa treinar. E é uma coisa que é muito clara na aviação. Passou-se a considerar que treinamento custa caro. E talvez até custe mais do que a pessoa está disposta a pagar. Só que existe uma frase famosa. Se você acha que treinamento custa caro, experimente um acidente. E aí, cara, não sei se vocês lembram também, eu falei, eu sempre fui aquela pessoa com péssimas notas em biologia, péssimas notas em química. Se eu falasse hoje para os meus colegas, e às vezes eu acho que eles riem de mim mesmo, que eles falam, pô, como assim neuroaviador, cara? Você era péssimo em química, péssimo em biologia, como agora resolveu... Exatamente. E aí chegou no momento que eu cheguei à neurociência. E aí eu cheguei num cara chamado David Rock. David Rock foi o cara que criou a neuroliderança. Eu não vou conseguir citar aqui, que nem eu citei as outras vezes, eu não me lembro em qual livro dele, que alguém que fez o depoimento lá sobre o livro, esqueci como é que chama o nome lá, não é testemunha, tem um nome, né, quando você faz a abertura, prefaciou o livro, né? Fez o prefácio de algum dos livros dele, ele fala que ele atribui ao David Rock a criação do conceito neuroliderança, porque ele é um cara que começou da mesma forma que eu, estudar neuro, estudar comportamento humano, sociologia, antropologia, porque ele também queria entender isso, mas em resultados empresariais. Eu falei assim, cara, eu vou pegar esses caras que têm esse know-how e já fizeram e vou trazer para a aviação. E aí eu falei, cara, como é que eu vou dar um nome disso? E eu me inspirei no David Rock. Como ele deu o nome de neuroliderança, eu falei, então vai ser Neuroaviator. Vai ser alguém que começou a estudar a neurociência, a neurologia, mas que está aplicando isso na aviação. E aí eu levei além da aviação e estou levando agora para podcast. Não, você vê como esse negócio influencia, né? Hoje a gente estava conversando aqui na agência ali com o Juliano, tá aqui inclusive anotando as minutagens do podcast ali. Ele falou, cara, vou inventar um termo também, cara. Vou inventar o neurodesigner, né? Porque essas coisas, elas vão influenciando um no outro, né? Da mesma forma que você falou, né? Começou lá com uma coisa que nem você imaginava, foi indo, vendo outras pessoas e você criou o teu próprio. É tão forte, né? Isso que você falou que existe a neuroarquitetura. Então. E eu me conectei com a menina que criou a neuroarquitetura, de Porto Alegre, ela. E aí eu fiz o quê? Eu falei, pô, vou trocar uma ideia com ela para ver se não é migué, simplesmente o pessoal, tem uma galera que tá botando neuro e tudo, mas não tá estudando o como levar aquilo. E ela falou, não, eu tô fazendo que estudo legal, da influência da biologia, a influência da biofilia, até tem um vídeo que eu fiz agora 2 dias atrás falando sobre a biofilia, que é a nossa necessidade de se conectar com madeira, se conectar com a natureza, com cachoeira, com água, com pedra. Você vê que o tipo de lareira hoje está mudando também para você ter muito mais a parte sinestésica. O pessoal falou, agora pegou a moda no Brasil de fazer aquela lareira que nem tem nos Estados Unidos, que é com um pedaço de madeira, né? E aí você coloca alguns aromatizantes ali dentro, então você tem o cheiro da madeira
intensificado e ainda tem aquele barulho natural. Não daquelas lareiras fictícias que Sim, tinha antigamente que gerava aquele barulhinho clec, 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 mas o teu cérebro chega uma hora que em vez de relaxar, irrita, porque ele sabe que aquele é artificial, não é o natural da madeira. Né?